Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa abertura do módulo 2. Que bom que todos permaneceram, né? Você que está conosco, né? Permaneceu com a gente. E tem gente nova também nessa turma. Sejam todos bem-vindos. E estamos retomando, né? Agora com o módulo 2 do nosso curso. Seja um formador de heróis por meio da mentoria e do discipulado. Só que dessa vez vai ser um pouco mais curto, serão 2 meses, né? E fico muito feliz pela presença sua conosco. E, inclusive, quero também já explicar, né, para você que está ouvindo a gravação, que nós lançaremos no próximo mês um curso às quintas-feiras à noite, também online, também gravando as aulas, com o tema Avivamento Espiritual, né? Avivamento pessoal, né? A ideia é trabalharmos as disciplinas espirituais clássicas que cristãos de séculos passados viviam, mas que hoje a gente não vê nas nossas igrejas evangélicas essa busca pela espiritualidade pessoal, esse crescimento espiritual com Deus e com o próximo de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada e que realmente gere frutos, né? Então nós aguardem os próximos dias aí a nossa divulgação do nosso curso, e você que está conosco no módulo 2 vai ter um desconto especial para participar desse curso de avivamento pessoal. E também nós, em breve, quando terminar esse módulo 2, a partir de março, a gente deve estar lançando novamente esse curso de mentoria e discipulado, só que a gente vai reformulá-lo. Nós vamos juntar o módulo 1 e o módulo 2 em um módulo único e vamos enxugar um pouco o conteúdo, né, de forma que a gente consiga ministrar todo esse conteúdo do módulo 1 e 2 em 4 meses. Né? Então, se você conhece alguém que você quer indicar esse curso, quando terminar o módulo 2, nós vamos relançá-lo, só que agora é um módulo único, só que um mês a menos, será 4 meses de os 2 módulos juntos, né? Então, a gente deve manter também a segunda-feira à noite. Ok. Na aula de hoje, eu vou ministrar junto com o Maurício, e deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint. Ok, está aí na tela. Está passando, né, Maurício? Está ok, né? Está passando, não está? Está ok aí? Não estou te ouvindo. Sim, perfeito, perfeito, tá Ah, passando, tá passando. então, a gente começa com essa frase de David Cornfield, que fala muito do que é a nossa ideia aqui, a nossa intenção de estudar sobre esse tema, que é tão maravilhoso, de fazer discípulos, que é a missão mais importante que temos como igreja, que é o bolo de morango, né? Para quem lembra, né, dessa aplicação que a gente deu, né? É a coisa mais importante, fazer discípulos. E essa é a nossa intenção nesse curso, que é um grande bolo, né? De morango com 20 fatias, né? Então já comemos 12 fatias, estamos na 13ª fatia. Então tem muita coisa ainda muito interessante nesse módulo 2 e vamos aprender nesse tema que é fascinante. Eu não me canso de estudar sobre esse tema, de praticar sobre o discipulado, de ensinar. Então vamos lá, olha que frase interessante de David Cornfield. Fazer discípulos é o coração da grande comissão. Alguém afirmou: se você quer somar, invista em pessoas. Mas se você quer multiplicar, invista em líderes. Invista, em outras palavras, invista em pessoas que sejam multiplicadoras. Porque se eu estou investindo no discipulado, em alguém que quer apenas receber o discipulado, ficar só para si, então vai ser um trabalho com pouco impacto. Vai ser um trabalho meio que desperdiçado, de certa forma. Porque o evangelho não pode ficar só para uma pessoa. O evangelho não pode ser apenas receber. Né? Só receber não é de Deus. Né? Só receber é egoísmo. Egoísmo não é de Deus.
Então, nós devemos ser generosos, doadores. Então, aquilo que nós recebemos de presente, aquilo que nos faz tão bem, não pode ficar só para nós. Nós precisamos multiplicar com outras pessoas. Então, como é importante a gente investir em pessoas que têm esse coração generoso, que deseja passar aquilo que recebeu adiante para outras pessoas, como o filme que nós indicamos, A Corrente do Bem. Naquele filme, né, ensina sobre isso, né? Um garotinho lançou essa ideia, né? Que tal investir em 3 pessoas sem esperar nada em troca, mas ajudar cada uma dessas pessoas a passar adiante aquilo que elas receberam, né, de bem. Então, a ideia do discipulado deve ser um movimento multiplicador. Também foi isso que a gente falou na primeira aula do módulo 1. Então, novamente, a gente relembra essa questão e enfatiza esse caminho de que nós não podemos só ser recebedores, nós recebemos para sermos doadores. Então, a gente recebe o discipulado de alguém para a gente multiplicar com outras pessoas. Isso é que um líder faz. É alguém que ele quer influenciar o outro, né? Então, se nós estamos investindo em pessoas que têm um coração influenciador, né, que deseja liderar outros, então isso vai haver um poder de multiplicação e de expansão. E assim o nome do Senhor será exaltado. E é isso que o Senhor espera de nós, que cada um dê frutos, frutos que permanecem. Frutos glorificam ao Pai. Foi isso que Jesus falou na parábola da videira, em João capítulo 15. Nisso o meu Pai é glorificado, que vocês venham dar muitos frutos. E então, voltando também a falar um pouco do conceito da palavra mentor. Nós estamos falando aqui de mentoria e discipulado, mas explicando que a nossa ideia é falar, é o mesmo assunto. Mentoria e discipulado é um mesmo caminho. Significa investir em pessoas para que elas cresçam, sejam elas novas convertidas, sejam elas já cristãos que estão crescendo, que não são mais novos convertidos, sejam eles líderes, pastores, missionários. Significa investir em outras pessoas para que elas cresçam em Cristo, continuem crescendo, continuem frutificando e até o fim sejam fiéis à carreira que Deus deu a elas. Então, mentoria e discipulado nós entendemos como a mesma coisa. Agora, entendendo a palavra mentoria, da onde vem essa palavra, o que significa essa palavra, então, rapidamente, né, para a gente iniciar esse módulo 2, né? O conceito popular da palavra mentor, no português, significa a inteligência atrás de um plano. O pensador que desenvolve a estratégia para o sucesso em algum empreendimento, seja ele qual for, né? Então, significa a inteligência nisso, né? Alguém que ajuda o outro com sabedoria, com conhecimento, com a sua inteligência, né, ajudando o outro a crescer, a desenvolver um plano. Isso pode ser em qualquer área, em qualquer esfera, como vamos falar agora, né? Em qualquer lugar é possível ser um mentor, é possível ajudar alguém a buscar meios de crescimento, meios de desenvolver a vida da pessoa, ou o projeto que ela precisa desenvolver, ou a área que ela segue uma carreira e ela quer desenvolver, né? O dicionário Melhoramentos chega mais próximo à definição usada em inglês quando diz que mentor é a pessoa que orienta, aconselha, ensina ou guia. Então, aqui está alguém que tem algo para oferecer para outro, né? Alguém que tem um tesouro, alguém que tem uma sabedoria que Deus deu a ele, uma experiência, uma habilidade, e ele vai compartilhar 3 coisas, né? Que a gente tem falado, né? Que um mentor, um discipulador, ele procura ajudar a outra pessoa em 3 níveis. Ela procura ajudar no conhecimento, na transferência de conhecimento. Então, nós estamos falando de mentoria cristã. Então, conhecimento da palavra, conhecimento também de como melhor viver, da sabedoria aplicada, né, daquilo que entendemos, né, da sabedoria divina, né? Então, esse é o nível 1, né, o nível do conhecimento. O nível 2 é o nível das habilidades.
Então, nós estamos ajudando pessoas a desenvolver habilidades ou dons, habilidades, dons. Então, ajudando essa pessoa a melhor servir a Deus, servir ao próximo, não é? Então, esse seria o nível 2. E o nível 3 seria ajudar pessoas a crescer na sua vida, a crescer no seu caráter, a viver os valores do reino de Deus, a ser uma pessoa de fato cristã, transformada, né, que obedece ao Senhor e que vive o reino de Deus. Então, são 3 áreas, né, que um mentor, um discipulador vai ajudar a pessoa, seja ela novo convertido, cristão em crescimento ou líder, pastor, missionário, né? 3 áreas: conhecimento, né? Capacidade no sentido de habilidades e dons, e o terceiro, a questão do caráter, né? A sua vida. Então, podemos falar aqui de 3C, né? Conhecimento, competência e caráter, né? Então, a palavra mentoria se aplica muito bem a esse nosso trabalho de investir em pessoas para a glória de Deus. A figura do mentor, como já vimos no módulo 1, tem suas origens na mitologia grega, na famosa obra de Odisseia de Homero, né? Mentor, nessa história, né? Mentor é o melhor amigo, né? Do agora me deu um branco, Ulisses, né? Ulisses, que vai para a guerra de Troia, né? E ele tem um filho que se chama Telêmaco, que ainda é muito novinho. E ele vai para a guerra, precisa deixar o seu filho aos cuidados de um outro homem, para que o seu filho fosse preparado para a vida adulta. Então, o melhor amigo de Ulisses é o mentor. E aí, mentor fica responsável por cuidar de Telêmaco enquanto o seu pai vai para a guerra, e pode ser que ele nem volte, né? E Telêmaco tem que se preparar para cuidar da herança do pai, dos negócios do pai e da família, né? Então, o mentor ele fica responsável por ensinar Telêmaco não somente os ensinamentos contidos em livros, mas também ensinamentos do mundo como um todo, né? Da questão dos relacionamentos, da questão da língua, da história, da matemática e tudo mais, mas especialmente do caráter, né, se torna, e das habilidades, ou seja, esses 3 Cs, né, que mentor fica responsável por formar Telêmaco um homem. A tarefa de mentor era providenciar a ele a educação, não só da mente, mas também da alma e do espírito, uma educação em sabedoria e não apenas em informação, preparando ele para assumir o papel do pai no comando de suas terras, se ele não voltar. E o cerco de Troia, né, a guerra em Troia, dura 10 anos e Ulisses levou mais 10 anos para voltar para casa, ou seja, 20 anos, né, que demorou para ele voltar para casa. E quando chegou, ele descobriu que Telêmaco tinha crescido e se tornado um homem, né, um homem com conhecimento, com competência e com caráter, graças ao trabalho, à tutela de Mentor, o grande amigo de Ulisses. E com base nessa história, nós definimos Mentor como alguém que age, de certa forma, no papel de um pai, né? Ele trabalha um pouco no sentido de um pai, de ser uma grande referência na vida de outra pessoa. Um homem que influencia fundamentalmente o desenvolvimento de outro homem, geralmente mais novo, né? Esse é o ideal da mentoria do discipulado. Alguém com mais capacidade, com mais experiência, ajudando uma outra pessoa com menos capacidade, menos experiência, né? Agora, nós também vimos, né? E a gente sempre fala sobre isso, que a mentoria, o ideal é uma pessoa mais experiente, com mais bagagem, discipulando alguém com menos bagagem, menos experiência. Mas nem sempre isso vai acontecer. Vai ter situações em que a mentoria vai acontecer numa parceria de pessoas que estão vivendo numa mesma etapa de vida, numa mesma bagagem, numa mesma experiência. Não tem problema. Essa também pode ser uma boa mentoria, em que, na verdade, um vai mentorear o outro na prática, né? Porque estão no mesmo patamar, digamos assim. Só não faz sentido alguém de menos bagagem, de menos experiência, mentorear, discipular alguém com mais bagagem, mais experiência. Isso não é mentoria.
também não se aplica a um discipulado, não é? Porque, nesse caso, aquele de mais bagagem e mais capacidade, mais conhecimento, vai superar aquele de menor capacidade e conhecimento. Não é? Então, ok, vamos lá, continuando. Com o tempo, a palavra mentor se tornou sinônimo de alguém que é um conselheiro sábio, além de também uma pessoa que protege, alguém que é um tutor, né? E financia alguém, né? Então, essa, para mim, significa melhor o que é o conceito de mentoria hoje, quando a gente fala de todas as áreas e carreiras, quando é usada a ideia da mentoria, né? É alguém que é um conselheiro, um sábio, ajudando uma outra pessoa, e também ele é uma espécie de padrinho, né? Um protetor, né? Um tutor, né? Alguém que financia, se for o caso também, né? Está financiando, né? Boa noite, Josi. O pastor Reginaldo não está conseguindo entrar. Pois é, o link é o mesmo. Não está conseguindo. O link é o mesmo. Ele até pediu para entrar e eu adicionei. Ok, vamos continuar. Se ele tentar entrar de novo, eu vou botar ok para ele entrar. O dicionário, né, hoje mais conhecido, né, o Wikipédia, né, diz assim que mentor é alguém com mais experiência na área de interesse do seu mentoreado, né, que é alguém que está iniciando, seu aprendiz. Então, alguém com mais experiência e disposto a repassar o que aprendeu através da prática ou do estudo e observação de casos de sucesso. Então, ele ensina o caminho das pedras, né? O pulo do gato, como a gente diz, né? Aquilo que ele sabe, ninguém sabe, ele está disposto a ensinar, a transferir seus conhecimentos, né? Para que o seu aprendiz pegue, né? Capte, né? Seu ensino, seu entendimento, suas habilidades. As estratégias, né, que funcionam, ele vai ensinar e que deram certo, né, para outros e que podem fazer o mentoreado economizar tempo e ter resultados mais rápidos, né? Então, como é bom a gente ter uma pessoa assim, que nos ajuda o caminho das pedras, que já foi até lá na nossa frente e teve bons resultados na sua vida prática ou na sua esfera de atuação e que pode nos ensinar, ele pode abrir os caminhos para a gente, pode dizer, olha, por aqui, é por aqui, e assim a gente erra menos, assim a gente economiza dinheiro que a gente ia investir para aprender, então ele já traz assim toda a sua bagagem, né? Às vezes basta uma indicação de um livro, você já viu, já teve essa experiência? Alguém que conhecia um livro que você jamais, né, não ia chegar até você, mas essa pessoa conhecia e te indicou. Você assim, olha, esse livro, né, é tudo de bom para te ajudar. E aí você, meu Deus, que maravilha! E você vai até aquela mina de ouro, né? E aquele livro te ajuda a enxergar coisas que você não enxergava, abre tua mente, mostra novos caminhos. E às vezes foi só uma indicação, mas uma indicação que valeu ouro, né? E você não ia ter se não fosse esse mentor te dando essa indicação, né? E por aí vai, né? Então, o mentor é essa pessoa que é o modelo para você seguir, né? Faz tempo que a mentoria é conhecida no contexto acadêmico. Então, hoje, mentoria está em todo lugar. Então, nas escolas e nas faculdades, né? Nos centros acadêmicos, é comum ter um professor que vai adotar um aluno, né? Que vai ser seu aprendiz, que vai aprender com ele, que vai ter um tempo, né, de aprendizado mais próximo, e vai ser uma espécie de afilhado ou favorito, e ele vai investir nele, né, vai transferir seus conhecimentos para esse aluno, vai ajudar ele a avançar de forma especial. Então, isso é muito comum, né? Por exemplo, os professores tutores, os especialistas, não é, que se tornam os professores que vão capacitar os alunos a fazer suas dissertações, seus trabalhos de conclusão de curso, suas teses, né, suas dissertações. Então, é sempre comum ter aqueles professores especialistas e o aluno vai procurar
esse professor, ou até o professor pode indicar para o aluno que ele percebe que está muito interessado na sua disciplina e dizer, olha, eu tenho um grupo de estudo, você não quer aprender comigo? E aí ele vai, e se torna um aluno especial que ele vai investir e vai ensinar o caminho das pedras, né? Normalmente existe uma afinidade especial entre os dois e o professor enxerga um potencial especial nesse estudante. E hoje o termo mentoria se estendeu para todas as áreas. Por exemplo, no âmbito esportivo também é muito comum, né, essa mentoria. Por exemplo, quando a gente vê Roger Federer, né, um grande tenista, um homem campeoníssimo, né, número um várias vezes, mas ele decidiu ter um mentor, né? E com certeza o mentor dele é alguém que não é tão bom quanto ele, e que não foi número um como o Roger Federer, mas mesmo assim ele se submete a um mentor, alguém que estuda, alguém que treina táticas, e está ali para ajudar a refinar as habilidades dele, a dar um treinamento específico para ele, alguém que estudou, alguém que foi atrás, mas nem, não necessariamente alguém que é tão bom quanto ele no tênis, no sentido de ter se tornado número um, mas mesmo assim busca um mentor. Hoje também é muito comum em alguns esportes, né, ter aquele que é o mentor nas emoções. Nós vemos esses psicólogos, né, hoje que trabalham as emoções, né, porque esporte hoje não é só habilidade, também são as emoções, lidar com as emoções, como lidar com as pressões, com as cobranças, e muita gente aí sofrendo, né, um esgotamento, né, na carreira porque precisa de ajuda no sentido das emoções, né? Então, é válido, né, essa ajuda para ajudar a pessoa a chegar ao seu potencial máximo, né? E também no mundo empresarial, hoje é muito comum. Hoje o processo de mentoria funciona assim: o mentor prepara um profissional em começo de sua carreira para os desafios da vida corporativa. Ou um professor mentor prepara o estudante com quem tem uma afinidade especial para sobressair em sua área de especialização. Algumas empresas possuem um programa efetivo de mentoria. Às vezes tem o nome de trainee, né, como um ambiente formador de futuros profissionais, né? Em que nós vemos funcionários de alto escalão também apadrinhando funcionários mais jovens para que eles se tornem tão bons quanto eles, né? Abrindo espaço para a expansão nas empresas. Até as empresas já perceberam que esse é o caminho do crescimento, preparar novos líderes, e o trabalho um a um, esse acompanhamento de perto, faz toda a diferença para refinar as habilidades e conhecimentos desses aprendizes no ambiente de trabalho. Maurício, quer falar? Chegou o teu momento, né? Ok. Ih, chegou a minha hora. Então, é, vimos até agora a, as aplicações, né, do mentor, tanto na idade antiga, né, com a história de Ulisses, tanto quanto no mundo do esporte, né? Mas o que vale ressaltar é que o mentor cristão, ele é uma figura que pode se adaptar, uma figura que pode absorver essas várias formas que vamos hoje explicar aqui, e pode ser um misto de vários tipos de personagens, porque quando nós lidamos com a vida humana, quando lidamos com o discipulado, quando lidamos com os nossos discípulos, estamos de frente a uma atividade que tem várias facetas, né, que chama, várias formas, né, de ser atuada. Nós podemos atuar como nós fôssemos um coach, nós podemos ser um assessor, um consultor, podemos ser um conselheiro na hora certa, fazer o papel de discipulador, podemos ser o líder pastoral, nós podemos atuar como líder de ministério, ou simplesmente ser pai ou mais espiritual, como também aprendemos no primeiro módulo, quando contamos a história do Paulo, né? Que ele era pai espiritual. Então, o mentor é alguém que acredita em outra pessoa, enxergando possibilidades além do que ela percebe. Quando nós somos mentores de alguém, nós conseguimos traçar o caminho do nosso mentoreado de uma forma que nem ele mesmo imagina. Porque é preciso despertar no coração e na mente do nosso mentoreado todo o seu potencial para que ele seja usado
pelo Senhor, né? Usado por Deus. E vamos agora dar uma olhada nesses 8 aspectos, nosso tipo de personagens, que podem ser adotados por nós de acordo com o perfil do nosso mentoreado. Vamos ver o que é um coach, por exemplo. Um coach, em inglês, significa técnico. Realmente é aquele que, né, no esporte, é que treina os jogadores de basquete, de futebol, é aquele que treina a equipe de vôlei, é realmente o responsável pelo treinamento. É o que decide as técnicas, que desenvolve as habilidades dos seus esportistas, no caso, porque é um termo realmente mais ligado ao mundo do esporte, né? Mas hoje é usado comumente até nas empresas, até no mundo do trabalho, como aquele que melhora as performances, né, dos executivos de alto escalão. É um serviço de consultoria individualizada, especializada e, sobretudo, usado no mundo empresarial para definir aquele que tem que se dar a tarefa de transformar os seus empresários, a sua equipe de vendedores, muitas vezes é isso, ou os seus supervisores de venda. Então, é alguém que tem que treinar para a vida, né? Para o mundo dos negócios, alguém, né? Continuando, E especialmente, Maurício, buscando melhores resultados, não é? Melhores claro, resultados, melhores aproveitamento, bater performances, metas, né? né? Bater metas. Então, essa é a ideia do coach, que depois a gente vai discutir um pouco como é que a gente pode aproveitar, né, desses personagens, né, Dessa dessas figura, áreas né? de atuação, né? Como é que a gente pode Exatamente. aproveitar? O que é que tem de bom em cada um deles, né? Exatamente. O coach em si é alguém que tem que treinar para alcançar um objetivo. Então, provavelmente, nós deveríamos aplicar isso aos nossos discipulados, né? Aqui nós temos um livro muito bom chamado Você Pode Ser um Coach. Os autores são bem conhecidos, né? Joe Scale, Ben Wong e os caras, né? Ele usa um termo coach para se referir ao mentor. Então, vamos aplicar o conceito de coach ao nosso mundo espiritual, nosso mundo cristão. Ele diz assim: alguém, o mentor é alguém com o coração de coach, acredita em pessoas, em seu sonho de viver a vida que haviam sido destinados a viver. O coach valoriza relacionamentos um a um. Ele acompanha a pessoa para ajudá-la a liberar o potencial que ela tem e então mantém um acompanhamento de prestação de conta para que o sonho dela de fato se realize. Isso é muito forte. Isso se trata de ir além de ensino, se trata de acompanhar, se trata de estimular quase que diariamente o potencial do nosso discipulado. Não se trata simplesmente de ensinar, se trata de ensiná-lo a realizar os seus sonhos. E os sonhos do nosso discipulado têm que estar alinhados com o sonho de Deus, com os sonhos para o reino dele. Então, nós temos uma necessidade forte de um potencial que tem que ser liberado, mas tem que ser liberado na direção certa. Esse é o trabalho do coach. Ele pega o potencial, reconhece o potencial no aluno, no caso, no discipulado, no mentoreado, e aí estimula para que ele alcance o potencial máximo dentro das capacidades que ele tem, né? E, continuando, temos outra definição muito boa no livro de mentoria espiritual do Kreider. Ele diz assim, ele usa especialmente o treinador. Realmente é um treino, porque cada treino requer afinco, requer dedicação, requer cuidado, requer abnegação, sacrifício. Então, assim, treinar é muitas vezes descrito como ajudar pessoas a identificar os objetivos que elas têm e desenvolver estratégias para alcançá-los. Então, não somente devemos despertar o potencial, mas devemos fazer com que ele desenvolva estratégias para alcançá-lo. Realmente tem que puxar o melhor da pessoa, né? Realmente é um treino porque é dedicado, é constante. E como treinador, continuando aqui, o mentor compartilha suas habilidades, conhecimento e experiência para ajudar seu mentoreado a se desenvolver numa direção específica, guiando
no processo de estabelecer e alcançar metas. Isso é fundamental. Isso realmente, por isso se define muito o conceito de coach, porque na vida real, no mundo, o coach define as metas para cada jogador, define o objetivo que tem que alcançar. Se for um jogador de futebol americano, ele tem que correr X yardas por dia. Né? Se fosse de basquete, tem que bater aquela bola no chão 1000 vezes. Então, mas não consigo. Não, você vai conseguir. Então, é aquela motivação constante, aquela inspiração a se superar. Porque o coach vê no jogador que ele vai conseguir, não só bater, por exemplo, a bola 1000 vezes, mas ele vai conseguir bater 1500. Só que ele não acredita ainda. É o trabalho do coach. E na nossa vida cristã, o discipulador, o mentor nesse caso, ele tem que fazer acreditar a pessoa que ele tem um potencial incrível. Ele pode ser um morador, ele pode ser um discipulador à sua vez, pode ser um pregador excelente. Então, essas coisas, essa nova fase do mentoreado, quem consegue enxergar é o mentor que tem esse perfil de coach. Ele consegue ver até onde o seu discipulador, perdão, o seu mentoreado, ele pode chegar. É um perfil que você pode se identificar com esse perfil. Só que Às aqui vamos vezes, explicar. Diga. às vezes, Maurício, o próprio discípulo traz, né? Olha, eu quero melhorar, digamos assim, na minha vida familiar. Eu estou a desejar. Claro, E aí, o mentor, treinador, vai ajudar ele a criar estratégias para ele melhorar no seu ambiente familiar. dando Por spoiler do exemplo, próximo slide, né? lembra daquele filme, eu lembro do livro, O Desafio do Amor, que tem no filme, Ah, tá. meu nome, Não, não chegou assim. que é um Não é bombeiro, prova de fogo, não. prova de fogo, isso. Prova de E aí fogo. ele tem o desafio do amor, então aquilo ali é um treinamento, ó, você tem que fazer isso, você tem que acordar, tem que fazer uma coisa romântica, você lança um monte de estratégia, né, para conquistar a tua esposa, para ter tempo com a família, entende? Então, essa ideia do treinador você pode aplicar de diversas formas, né? Buscando estratégias. Às vezes é o próprio discípulo que pede, né? Olha, eu peço ajuda porque eu preciso me livrar, digamos assim, por exemplo, pornografia, né? Ah, então vamos lá, vamos ver estratégia para você se livrar desse pecado, né? E vamos lá, ó, tem esse livro que fala sobre isso. Olha, nós vamos conversar, né, mais vezes para te ajudar. Vamos orar juntos, entende? Vamos buscar meios, né? Isso aí pode ser de diversas áreas, né? De melhorar, né, a nossa vida com Deus, familiar, ministerial. Vamos aprender a pregar. Então, vamos lá, é assim que prega. Vamos buscar refinar suas habilidades, né? Eu iria chegar nisso na próxima slide. E tu adiantou. O treinamento pode divulgar quase todas as áreas da vida, gente, porque não tem só a vida na igreja, né? Tem o trabalho, tem a carreira, tem a família, a saúde. Aí eu quero perder peso, tem o desenvolvimento pessoal, eu quero fazer uma faculdade, espiritualidade, com certeza. A gente tem que estar mais focado na Bíblia, em Cristo. Responsabilidade financeira, gente. O coach pode, o mentor pode nos ensinar a poupar dinheiro ou a investir dinheiro dando simples dicas. Um treinador sábio também ajudará seu mentoreado a desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades ministeriais e se tornar mais eficaz. Mentores, treinadores, ajudam mentoreados a obter os resultados que desejam da maneira que eles almejam e trabalham no desenvolvimento de seus recursos e aptidões. Então, realmente, são verdadeiros treinadores. Nós precisamos crescer os nossos discípulos em todas as áreas de atuação dele. Como o Alexandre acabou de falar aqui, você tem um problema em alguma área sentimental, emocional, algum vício, ele vai estabelecer as metas, o caminho para você chegar lá. Então, eu acredito, eu acho que uma das coisas mais lindas do ser um mentor, de ser um discipulador, é que realmente nós podemos moldar, acho que essa é a palavra, moldar o nosso comportamento, moldar e ativar as nossas técnicas de acordo com o nosso mentoreado.
qual é o papel, qual é o nosso papel que o nosso mentoreado está precisando que eu ative, que eu seja nesse momento na vida dele. Ele quer que eu seja um coach, quer que eu seja um pai espiritual, um mãe espiritual. Ele nesse momento está precisando mais que eu seja um consultor na vida dele, um líder pastoral. Vamos ver tudo isso agora, mas você veja nesses perfis qual é o perfil que você mais vê que se encaixa com o seu mentoreado. E aí você entende o que você constrói na vida dele. Você entende qual é a melhor forma de você se revelar a ele para que ele aproveite ao máximo o seu entendimento, o seu conhecimento e você puxe dele o melhor de si mesmo. Isso é muito bom. Isso eu acho maravilhoso. Sou suspeito de falar, mas para mim não há vida cristã sem discipulado. Não há vida cristã sem discipulador. Não há vida cristã sem alguém que nos diga o que devemos fazer, ou o caminho que devemos trilhar. O que, como estamos aprendendo hoje aqui, que não puxe de nós o máximo. Porque se não for uma pessoa que puxa de nós o melhor de nós, estamos perdendo o nosso tempo, né? Vamos ver mais dois perfis aqui. O assessor e o consultor. O assessor já é um papel diferente, né, do que a gente vimos agora. O assessor é um especialista, geralmente numa área, né? Ele orienta as pessoas a que querem exercer essa mesma área ou querem lá. Oi? Alguém está falando? Não. Então, o assessor é um especialista, ele realmente, como diz a palavra, ele fica assessorando, né? Ele fica acompanhando, ele fica dando apoio ao seu mentoreado, nesse caso, e que ele está precisando de ensino a respeito de uma área que ele quer adicionar à vida dele, né? Enquanto o consultor, por exemplo, muitas vezes a gente fala de consultor de venda, né? É geralmente alguém que é remunerado, recebe por objetivo, metas alcançadas, né? Ele orienta o líder da sua empresa para que funcione com alto rendimento. Então, é alguém que dá consultoria para que a empresa, no caso específico do mundo dos negócios, alcance um nível alto, né? Alcance metas, bata metas, né? Então, é uma pessoa extremamente pragmática. Ele trabalha em cima de números, trabalha em cima de valores, né? E o único objetivo dele nesse momento é fazer com que você fature mais, por exemplo, né? Como aplicar isso no mundo espiritual? Trabalhamos porque a pessoa melhore, para que a pessoa cresça como ser humano, cresça como pai de família, no caso, mãe de família, cresça como profissional, cresça dentro do ministério. Então, a nossa consultoria se baseia mais sobre isso, né? Maurício, deixa eu aplicar também essa questão, Claro. porque eu tenho sido muito essa figura aqui apresentada, né? Por exemplo, o assessor. Eu tenho sido um assessor, por exemplo, para muitos pastores, me encontrando com eles regularmente, como um especialista no modelo de igreja, né? Igreja baseada em pequenos grupos, que prepara líderes, que discipula, que evangeliza de maneira relacional, né? E nesse caso, eu tenho sido uma espécie de assessor para muitos pastores. E por quê? Porque eu sou um especialista nessa área. Eu já estudei muito sobre esse tema, sou escritor de livros, sou palestrante, tenho um material pronto que eu preparei, e pratico isso que eu ensino há muito tempo. Então, nesse caso, essa é a ideia do assessor. É alguém que é especializado numa área e que ajuda outro nessa área específica, né? Então, nesse caso, a gente pode se especializar numa área da vida espiritual, da vida cristã. Por exemplo, ser um professor de escola bíblica, né? Ou um líder de pequeno grupo, ou um pregador. E aí você Uhum. ajuda nessa especialidade outros a aprenderem o que você aprendeu, o que você sabe fazer através dos livros, através da tua experiência, né? Então, mas ele é especializado numa Professor, área. na verdade, né? Essa é a ideia do assessor.
ele é numa área especializada, né? Agora, como discipulador, né, ou mentor de alguém na questão cristã, nem sempre vou ser especialista de uma área, né? Mas eu posso ser um grande incentivador, um encorajador e indicar pessoas que são especialistas. Por exemplo, eu sou discipulador de alguém, mas eu não sou um pregador e ele está querendo melhorar e quer ser um pregador. Eu não preciso deixar de ser o discipulador dele, mas eu posso indicar pessoas que sejam bons nessa área para ele aprender com ele. E mesmo assim eu continuo sendo discipulador dele para ajudá-lo em outras áreas, né? Então, às vezes a gente indica pessoas que são especialistas ou livros que ensinam de maneira especializada algumas temáticas, né? Então, por vezes, nós podemos ser esses assessores, né, cristãos, né, especializados em alguns assuntos, ou como discipuladores, a gente indica pessoas que são especialistas nessas áreas, né? E minha ajuda aos pastores, eu não sou remunerado, mas por eles, mas tem um ou outro deles que me dão uma oferta regular, como uma forma de me encorajar e me ajudar, né? Porque se sentem abençoados, então querem retribuir isso de maneira financeira, me ajudam, né? Mas no geral, nós não vamos ver essa realidade, né, numa igreja local, né? Esse consultor remunerado, né? Mas a ideia do assessor é muito bem aplicada num discipulado, pode ser muito bem aplicada também, né? Então, se aplica mais na área maior, áreas maiores de intervenção, né? Isso é verdade. Você atua numa área, na sua área, você apoia, auxilia outra igreja, no caso, outro pastor, né? Então, passando ao conselheiro, em geral, é uma pessoa que tem uma capacidade de entender como ajudar as pessoas, né? As ajuda a resolver seus problemas pessoais, do passado e do presente. É quase um psicólogo, na verdade, né? É um papel bem mental, mexe com o emocional da pessoa. Porque é um conselheiro, é alguém que anda junto conosco, no caso, o mentor, o mentoreado, e ajuda a desempenhar, ajuda a mentoreada a entender como resolver os problemas que tem na sua vida, né? No mundo empresarial, geralmente o conselheiro, ele acompanha os profissionais quando estão com problemas de depressão, por exemplo, problemas de mudança, dificuldades de ambientação, tomar decisões difíceis, angústias. Ele tem um papel quase psicológico, vamos dizer, como um psicólogo, né? Ele trabalha com a psique da pessoa, trabalha muito forte com o emocional da pessoa. É, E Tenta ele, e descobrir. ele, e ele trabalha Diga. também, especialmente na questão de palavras de sabedoria, né? Então, é Sim, sim. aquele que ajuda a pessoa a refletir na tomada de decisão, nas melhores tomadas de decisão, né, conselheiro? Tanto, são figuras que são, sobretudo, usadas no mundo dos negócios quando acontecem as fusões, né, de grande holding, de grandes empresas internacionais, são que preparam todo o terreno para que haja essa fusão, né, e também trabalham com equipe de funcionários para ver qual é o nível de aceitação de uma empresa com a outra, né? Então, é um papel muito mais profundo, né, do que um simples conselho assim. E, claro, no nosso pequeno, quando a gente toca esse assunto na igreja, estamos falando de estar perto do nosso discipulado, né? E trabalhar com ele para resolver justamente os problemas pessoais, né? Enfrentar as mudanças fortes, às vezes, da vida, né? Tem que mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão, casar, né? Ou talvez perder um ente querido. Já falamos disso também em outras aulas, que tem fatores de estresse, né? Tem que estar, e cada fato que nos acontece tem que ser tratado de forma diferente. Então, o conselheiro, nesse momento, na hora de mentorear, sabe o que é preciso falar, o que é preciso dizer, o que é preciso fazer, para que o nosso mentoreado supere a crise, no caso, ou um momento difícil, né? E, falando de livros, né, a gente tem mais uma menção aqui no livro de Mentoria Espiritual Autêntica, o Credo é considerar a expressão mentor conselheiro. Vamos ver aqui.
O foco central de um mentor conselheiro é oferecer conselho oportuno e perspectiva para a vida no mentoreado. Você sabe, os mentores atuam como caixa de ressonância para seu mentoreado, para processar suas novas ideias ou situações difíceis e transmitem esperança quando o mundo do mentoreado parece desabar. Então, é muito importante. Se trata, acho, talvez mais importante do que um ombro amigo, é um apoio moral e psicológico muito forte que o conselheiro atua dentro da vida do mentoreado. Pode ser realmente, como a gente como acabei de citar, pode ser a morte de um parente próximo, pode ser uma quebra de relacionamento. São realmente situações difíceis que precisam de alguém ao nosso lado para poder superar, né? Eu passei por uma situação difícil dessa quando meu pai faleceu devido ao Covid, né? Quando no primeiro ano do Covid, ainda não tinha vacina. E assim, ter essa pessoa ao meu lado na hora certa fez a diferença, né? Que a pessoa, o meu mentor ao meu lado, para me ajudar a passar esse momento difícil. Então, assim, são momentos que sozinhos não conseguimos passar. E a pessoa que está ao nosso lado, o nosso mentor, nesse caso, ou nós que somos mentores, precisamos saber o que dizer na hora certa e como estimular a continuar, né? Não sempre fácil, né? Vamos ver mais um papel Eu aqui. gosto de analisar esse papel de conselheiro como alguém que tem uma bagagem, né? E ajuda um aprendiz a processar os dramas da sua vida e a tomar boas decisões. Basicamente, é alguém que busca palavras de sabedoria e de conhecimento para ajudar o outro. Uhum. E aí eu lembrei de um discípulo que eu acompanhei durante um tempo, um missionário, né, que morava do outro lado do planeta e é jovem, né, e desejoso de casar, e queria casar com uma brasileira. E eu, então, como um pastor desse missionário, eu regularmente me encontrava com ele para conversar. E a maior necessidade dele era de orientação afetiva, amorosa, né? E eu brinco que nesse tempo em que eu ajudei ele, eu caminhei com ele, hoje ele se casou já, graças a Deus, mas nesse tempo que ele procurava pela pessoa, né, ideal, Vai nascer o filho deles, viu, esse pois ano. é, a esposa está grávida, né? Graças a Deus. E, Foram conselhos, foram bons conselhos, é, vai. e nesse tempo de espera, né, de encontrar a pessoa ideal, eu me vi, né, realmente como conselheiro amoroso. Eu era o conselheiro amoroso que falava também de como foi com a minha esposa, minhas histórias, e tentava acalmá-lo, persuadi-lo a escolher a boa pessoa, a esperar em Deus, e dava muitas dicas e fazia ele pensar nas informações, nas pessoas que ele tinha como possibilidades, né? E aí ele teve algumas namoradas que não teve muito sucesso, então tá o tempo todo ali dando palavras de ânimo, orientação nessa área, né, específica de como processar essas situações afetivas, né? Então, vamos ver o conselheiro professor agora. Os mentores conselheiros, né, continuando a nossa conversa, ouvem com atenção e ajudam seus mentoreados a não cometerem sérios erros de julgamento ao lidarem com questões do seu passado ou presente. Eles dão conselhos específicos para situações específicas. Já, Alexandre já deu exemplo aqui, né? Foram conselhos amorosos, mas essa é a nossa função. Às vezes, o mentor precisa, às vezes, exortar, às vezes precisa ouvir, às vezes precisa ajudar, né? E talvez a resposta já está lá, só que o nosso mentoriado não consegue enxergá-la. Então, nossa sabedoria nessa hora entra em jogo e faz o seu papel. O nosso escritor também usa a expressão mentor-professor, se referindo ao mentoreado, que pode precisar de mentoria em áreas tão diversas, né? Mentores professores são os que podem sistematizar a informação
e apresentá-la de modo que seus mentoreados aprendam com rapidez. Aqui também falamos disso hoje, indica um livro, indica um PowerPoint, indica material de estudo, ou indica talvez outra pessoa que consiga resolver ou sanar as dúvidas do nosso mentoreado, porque nós, como pessoas, somos boas, né, em algumas áreas, e em outras, nós precisamos da ajuda de outros mentores, de outros profissionais, né? Então, como mentor professor, como o conselheiro professor, nós temos a obrigação, né, de preparar um terreno fértil para o nosso mentoreado crescer. Se se trata de gerenciar informação, deixamos ela prontinha, só na hora de mastigar, né? Se se trata de mudar algum conceito, algum ponto de vista do nosso mentoreado, nós podemos auxiliá-lo, né? Não somente mostrando informações e materiais que ele possa estudar, mas também contando história de vida de outras pessoas, né? Nós estamos lá para, como dizer, preparar a estrada para onde ele deverá andar, preparar o caminho para ele crescer, também como pessoa, né? E temos mais um assunto aqui, né, na página, no próximo slide. Deixa eu só acrescentar, Por né, favor, que termina. essa ideia do professor, do conselheiro, especialmente o professor falando agora, né, é aquela ênfase do conhecimento, né? O conselheiro, ele também atua na ideia do conhecimento, mas também do caráter, especialmente, né? Então, o conselheiro em si, ele tem uma perspectiva mais de ajudar um aprendiz no sentido do conhecimento, mas aplicado ao caráter, né? Às decisões da vida. Já o professor, ele foca mais mesmo no conhecimento, né? E aí nós temos essa figura, né, do professor nas nossas igrejas, né? Os professores de escola bíblica, os pastores que ensinam, são professores, né, mestres do púlpito, e também nos pequenos grupos, né, os líderes, por vezes, eles vão ensinar algumas coisas, né? É, e o próprio discipulado 1 a 1 também, tem momentos que vai ter uma característica mais de ensino mesmo, né? Que não fica só no conhecimento, mas tem horas que a gente está mais transferindo conhecimento mesmo, né? Geralmente isso acontece, né? Sobretudo em áreas em que o nosso mentoreado precisa aprender alguma coisa. O nosso conhecimento, a sabedoria são fundamentais, né? E terminando sobre esse assunto, essa informação, como a Alexandre acabou de falar, pode ser transmitida num curso, né? Um treinamento, num grupo pequeno, ou individualmente, né? De acordo com a necessidade do nosso mentoreado. Seja qual for o formato, o mentor-professor desafia o seu mentoreado a usar a informação e torná-la relevante para a sua vida. Não é suficiente somente ensinar. Precisamos saber que o nosso mentoreado absorveu aquilo, que entendeu aquilo e que fez parte da sua vida. Porque se a nossa informação não ser de utilidade para ele, não terá tido efeito, né? Não terá tido, ela não dará fruto, né? E nós precisamos que dê fruto na vida dele, certo? E mais, discipulador de líderes. Esse é um papel bem importante em alguns cursos. Ele é chamado até de supervisor, né? O discipulador de líderes. É um discípulo mais maduro, né? Ele tem um relacionamento mais comprometido, mais pessoal. Ele ajuda outro discípulo de Jesus a aproximar-se mais dele e assim ser reproduzido. Um discípulo de líderes é já um mentor ou um discipulador, né, que vamos chamar aqui, mas ele tem um papel com uma grande responsabilidade. Não está simplesmente discipulando um mentoreado, está discipulando alguém que tem uma grande responsabilidade em outras áreas, ou pode ser um líder de célula, pode ser um líder de ministério, pode ser um líder envolvido numa ação social, por exemplo, que está trabalhando no hospital.
já se entra aqui na área de capelania também, mas é uma responsabilidade, é uma grande responsabilidade, né? O Hendrix, no livro Como Ferro Afia o Ferro, ele diz assim, alguns, especialmente os que são cristãos há tempo, então, que se alguém com grande experiência, pode pressupor que mentoria é só uma palavra interessante para discipulado, mas não, né? A mentoria não está limitada à vida espiritual da pessoa. Vemos falando até agora aqui, mas vamos continuar falando também nas próximas aulas, a influência do mentor tende a afetar a área de vida que vai muito além do aspecto religioso. Quando a gente está discipulando com o líder, estamos eh, preparando alguém para atender várias demandas dos seus liderados. Estamos trabalhando líderes que devem atender e suprir, né, às vezes, necessidades que estão até além dele. Então, discípulo de líderes é alguém que tem uma bagagem de experiência muito grande e que sabe que cada palavra vai ser pesada, porque o líder depois vai usar aquela palavra ou aquele ensinamento para dever duplicar isso. Então, eu achei um papel muito de grande responsabilidade. Por favor, Alexandre. Inclusive, nesse caso, alguém que tem esse papel de acompanhar líderes, né? Os pastores, supervisores de líderes, muito desse acompanhamento vai ser justamente ajudar o líder a como melhor acompanhar seus liderados. Então, muito da Correto. conversa, dos encontros de mentoria e discipulado vai ser ouvir o líder trazer suas demandas das pessoas que ele acompanha. Então, como discipulador de líder, essa pessoa vai ajudar o líder a como lidar com cada discípulo dele, com cada liderado dele, como ele pode melhor ajudar cada aprendiz dele a crescer. Por isso que a responsabilidade é maior, porque ele não só acompanha o líder, mas os liderados do líder. Então, esse discipulador, ele acaba que precisa ter muito mais cuidado no que ensina, muito mais ouvido para entender as necessidades de cada pessoa, porque o líder é o representante de várias pessoas, então ele traz muitas demandas, muitas necessidades de outras pessoas e precisa da ajuda desse discipulador a como lidar com elas, né? Como vencer, como ajudar essas pessoas que ele está ajudando, né? Sim, inclusive, olha, eu posso aconselhar o livro, o Tempo do Jogo Comiskey, seja um supervisor de célula, né, eficaz, mesmo que você não aplique isso na célula ou na supervisão de célula, porque, perdão, talvez a sua igreja ainda não está trabalhando com supervisão, mas os ensinos que o Joel Comiskey coloca dentro desse livro são ensinos de alguém que aprende a lidar com líderes. Então, é uma ferramenta muito preciosa esse livro, e as dicas que nele contidas são dicas de cuidado pastoral, literalmente. Você tem um cuidado pastoral com seus líderes. Então, eleva o nível de aprendizado, eleva o nível de responsabilidade, mas também a recompensa é bem grande, porque você treina líderes para criar outros líderes, né? E tem uma coisa maravilhosa. Temos aqui o primeiro caso, o líder pastoral, né? É o líder com o papel de mentor junto a uma certa verdade espiritual, como a gente acabou de falar aqui. Ele se preocupa em cuidar das vidas e dos ministérios de outros. Então, estamos tendo um discipulado, né? Por sinal, esse discipulado hoje é atuado em várias áreas, em várias regiões, no estado do Brasil. Temos os chamados Pastorship Network, né? Que são redes de pastoreio, que são reais, são momentos de comunhão entre pastores, onde tem um líder pastoral que acompanha outro líder pastoral, né? E assim, a autoridade, como diz aqui, não é organizacional, né? Não é que está dentro de uma igreja, está formatado, que tá, você tem um papel, não. É uma autoridade informal, é uma autoridade em que o Espírito Santo é o intermediário, né? Tem uma interdependência entre pastores
Não tem uma imposição, mas tem uma livre e espontânea colaboração entre os pastores. E aí tem uma transferência de experiências, tem uma transferência de ensino, tem uma transferência de treinamento, de material, como é que a gente fala justamente aqui. Funciona como pastores de pastores hoje, né? Funciona tanto dentro da igreja quanto em igrejas que se reúnem, né? Cujos pastores se reúnem em períodos de um mês, 2 meses, né? E tem esse compartilhamento, essa prestação de contas, né? Imagine um pastor em igreja tem uma responsabilidade bem grande. Então, quando ele confronta, se depara com outro pastor que tem mais uma igreja, então, realmente é uma troca de experiência nesse momento, né? Mas é importante, porque alguns pastores têm muitos para ensinar e tem muitos pastores que têm muitos para aprender, né? Não é assim, Alexandre? Eu queria só destacar que esse papel aqui do líder pastoral é mais o foco no pastoreio mesmo, né? Então, às vezes nós estamos mentoreando pessoas, mas numa função bem pastoral, né? Então, como o exemplo clássico de um líder de pequeno grupo, ou líder de uma célula, que a ênfase é cuidar. Então, aqui a ideia mesmo é cuidar. Ele não está focado em treinamentos, não é essa a ideia, né? Aqui a ideia é basicamente acompanhar o coração e trazer palavras de consolo, palavras de exortação, palavras que ensinam o caminho, né, da vida com Deus, da paz com Deus, da paz uns com os outros, né? Então, aqui a ideia de um líder que cuida de pessoas, que ouve pessoas e cuida, consola, abraça, entende? Exorta quando precisa, né? Mas a ideia de um pastor, né? Ou pode ser um mini pastor, né? Como líder de pequeno grupo, ou um pastor com P maiúsculo, né? Que tem um ofício numa igreja, né? E, então, se aplica, esse perfil se aplica tanto no pastoreio de pastores, como também no pastoreio de um pequeno grupo numa igreja local, né? Uhum. Aí temos mais uma figura aqui, que é o líder ministerial, né? Geralmente, o líder que foca na área ministerial, sendo um especialista nessa área. Ministérios passam muito dentro da igreja, pode ser ministério com as crianças, pode ser ministério de ensino, né? Pode ser ministério de ação social, pode ser ministério de oração, de intercessão, né? Ministério de Geralmente, louvor, não é? não? Ministério de louvor. Exatamente. Então, geralmente é o líder que eh, dentro do seu ministério lidera pessoas que estão crescendo. Como bem falou o Alexandre aqui, o ministério de louvor é o clássico exemplo de um líder de ministério de louvor, por exemplo, que está treinando os membros do louvor a dedicar, por exemplo, a vida à oração. Combater, por exemplo, o ego, né? Que dentro do que, sobretudo no louvor, é uma das áreas mais delicadas. Verificar se a necessidade de estar lá em cima cantando é pessoal, realmente é para Deus, né? Então, por exemplo, nesse caso específico, são tarefas que o líder tem que identificar e suprir ou, de repente, né, contornar para verificar onde é que está o coração dos liderados, né? Naquele momento. O Então, foco é no servir, né? E não só no servir, mas no coração de quem está servindo, né? Mas sempre exatamente. com o serviço, ou seja, a atitude interna e externa, né? Mas é uma área específica de atuação de serviço, de dons, né? E ali também se expressa um tipo de mentoria, né? Então, nesse caso aqui, eu me lembro, eu coloquei até no meu livro, né, que chegou a ler, sabe que eu falo dessa história, o pastor Jean da Maranata, ali em São Luís, ele cuidava muito bem dos novos chegados no louvor, porque se tivesse um pouco de ego dentro daquela vocação, ele tinha que descobrir, tinha que tratá-la, né, para que não saísse, porque não viesse à tona depois durante um culto no louvor para a igreja, para Deus, né? Então, são
são horas bem delicadas, justamente o que tu falou, são dois, né, que tem que ser exaltados na forma correta. Pai é mais espiritual, nós já tocamos esse assunto no primeiro módulo, mas vale a pena tocar novamente, né, porque é um papel importante, né? Temos realmente necessidade de pais mais espirituais nas igrejas, né? E ele é um papel de líder pastoral junto com uma ligação de profundo amor, como eu falo aqui, aliança e intimidade. Quando nós somos pais espirituais de alguém, podemos ter adotado alguém, né? Ou podemos ser pais ou mães, né? Espirituais, né? De forma natural, ou seja, é uma pessoa que nós mesmos levamos a Jesus, né? Ou não é somente uma pessoa que já está em Cristo e que quis ser mentorado por nós. Então, é um papel, como diz a palavra, de alguém que cuida com um carinho incrível, cuida com um amor intenso, com uma intimidade, como realmente se aquela pessoa fosse verdadeiramente um filho, né? Então, é, tem uma dedicação até na oração, tem uma dedicação para o seu mentoreado, é, que vai realmente vem de Deus, porque é alguma coisa, é um carinho, é um afago, é um cuidado que raramente podemos ver se não fosse por Deus mesmo, porque é um amor intenso, é um cuidado, né? Quando chega a gente que é cuidado dessa forma, chega a sentir o amor de pai ou mãe desse irmão, ou dessa irmã, que só porque estão em Cristo, né? Nós sentimos o amor deles. E de outra forma, não seria possível. A gente vê o Espírito Santo agir nesse relacionamento de pai e mãe espiritual de uma forma tão gostosa que o amor entre o mentoreado e o mentor, no caso o pai e a mãe espiritual, com o seu mentoreado, é alguma coisa tão gostosa de viver que o amor passa de um para outro, como diz aqui, eu achei linda essa expressão, sem se esforçar nisso, né? Tem uma transferência de carinho, de amor, de respeito, cuidado, que não está escrita em nenhum livro. Realmente, é verdade, vem do Espírito, né? Eu, E tem uma definição aqui no próximo slide, eu gostaria de ler, Alexandre de Chá. eu quero Eu participar sei, desse fala! tema. Deixa eu falar. Fala! Então, por exemplo, eu pensei, eu tenho dois filhos, né, biológicos, mas que na prática eu não sou só pai deles, biológico. Eu também sou pai espiritual. Eu estou trabalhando, né, para que eles sejam meus filhos na fé a cada dia, né, e aprendam o que eu tenho aprendido do Senhor. Então, na prática, de fato, é um relacionamento de pai mesmo, biológico, mas também é espiritual. Mas eu lembrei de um rapaz que era líder de um pequeno grupo e eu comecei a discipulá-lo, né? Comecei a mentorear esse rapaz. E ele, a gente acabou criando um relacionamento muito de pai e filho, porque ele era órfão de mãe, né? A mãe morreu, ele era muito pequeno, e o pai dele morreu quando ele era adolescente. Então ele estava sem pai nem mãe, e veio também do interior do estado. Então aqui ele era muito sozinho. Ele tem dois irmãos, três irmãos mais velhos, mas que não moravam perto dele, não moravam na mesma cidade. Então ele era muito só e ele precisava o tempo todo de um conselho de pai, uma orientação, um relacionamento de pai. E acabou que, de maneira natural, me tornei isso para ele, né? Então ele vivia na minha casa, estava sempre junto, e o meu acompanhamento com ele tinha uma afinidade maior, tinha uma intimidade maior, tinha uma aliança maior. E eu me sentia muito um protetor dele, como pai, né? Então, em algumas situações, a gente vai se parecer mesmo como essa figura, né, do pai ou mãe espiritual. É suspeito, vou falar, né? No livro, né, Mentoria Espiritual Autêntica, o Kreider destaca assim: pais ou mães espirituais podem ser chamados de mentores ou treinadores porque eles ajudam filhos e filhas a vencer os obstáculos de suas jornadas espirituais, exatamente como fossem pais e mães. Pais espirituais ensinam verdades espirituais, porém,
Suas energias frequentemente são mais direcionadas para o cuidado e ajuda do filho ou da filha nos muitos diferentes aspectos de sua vida. Eu acredito que quando a gente tem esse papel que o Alexandre acabou de testemunhar, o limiar, a linha de divisão entre mentoria e amor de pai é muito sutil. É muito sutil. Não tem como não ter esse carinho, essa paixão, esse amor. E assim, mesmo quando termina o discipulado, ou aquela hora de prestação de conta, a gente não termina. A gente continua sendo pai, sendo mãe. Se o dia não liga, chama, tudo bem contigo? Como é que está? Entendeu? É um relacionamento, acho, entre todos que nós elencamos aqui hoje, esse é o mais intenso. A meu Isso ponto que de que eu vista, é queria isso. dizer. É muito bom o que você falou, realmente, muito intenso. Esse rapaz que eu contei agora há pouco, eu discipulei ele no último ministério que eu tive aqui em São Luís, antes de ir para Curitiba. E aí, quando Deus abriu essa porta para ir para Curitiba, ele foi uma das primeiras pessoas que eu falei, porque eu tinha um sentimento de pai, não era só mentor, discipulador, era um pai. Então, ele foi um dos primeiros que eu contei que eu ia morar em Curitiba. E, meu Deus, no dia que eu contei para ele, foi um chororô, assim, foi diferente, né? Eu tive que contar para todo mundo da igreja, mas com ele foi super diferente. Foi um choro, assim, de soluçar, né? É, porque havia um vínculo de paternidade, não era só uma mentoria, era uma paternidade ou uma mentoria com essa característica de paternidade, né? E tanto é que depois eu fui morar em Curitiba, ele ainda me seguiu, depois de um tempo, ainda morou lá, tentou morar lá durante um ano, não deu muito Poxa, certo, que porque, maravilha. porque foi na época da pandemia, mas ele foi morar em Curitiba porque ele sentia falta de uma paternidade mesmo, né? Então é bem mais intenso. Cheguei a conhecer essa figura. Gente boa. Então, te devolvo a bola. Pode ser? Isso. Deixa eu ser. Falamos muito, né? Nosso horário já está bem avançado, mas aqui tem algumas perguntinhas. Eu sei que tem gente que gosta de perguntar, e eu não queria deixar de ter esse momento, tá? Então, quem quiser comentar, né? Aqui tem três perguntas, mas pode comentar como você quiser. Dos conceitos e características de um mentor que chamou sua atenção, e observando esses diversos modelos, tem vários modelos de acompanhamento, né? Que a gente citou aqui: coach, treinador, assessor, consultor, conselheiro, professor, discipulador, líder pastoral, líder ministerial, pai ou mãe espiritual. Quais características você percebe que você como mentor, alguns aqui devem estar mentoreando gente, né? Que você mais se identifica, né? Como mentor. Você consegue perceber alguma dessas características na forma como você mentoria? Ou então, ou você como mentor, ou alguém que te mentoreia, né? Porque cada mentoria é única, não tem como ser igual, porque é uma arte, né? A mentoria, já falou sobre isso. Não existe todo mundo igualzinho mentoreando. Cada um vai se identificar mais numa linha dessa. Vou trabalhar mais treinamentos, ou mais conhecimentos, mais caráter, né? Claro que a mentoria é um conjunto de tudo isso, né? Também. Mas, na prática, a gente vai acompanhar pessoas, vai ter suas características particulares, né? Será que você consegue identificar isso? E a mentoria entre os membros de uma igreja local, uma igreja em pequenos grupos, né? Que características, né, seria importante ter nessa mentoria? Então, aqui, né, tem várias perguntas, mas você é livre para falar o que você, quem quiser participar, né? Vamos ter pelo menos alguns minutinhos para quem quiser colaborar com alguma pergunta ou até com algum testemunho. Alguma coisa que você não entendeu, tá? Leda, Fabiano, sempre tem uma perguntinha. Estou esperando aqui. Pastor Reginaldo, Sônia, professora Sônia, Os é à perguntadores vontade. de Mas plantão. também, se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente segue adiante e vai para os finalmente.
Vocês identificaram num desses perfis? Ah, Maurício, eu acho que eu sou mais assim. Ah, Maurício, eu acho que o meu mentor, ele é mais assado. Estão vendo alguma característica que a gente conversou aqui hoje? Estão reconhecendo no sujeito de ser E- alguma dessas Eu, eu, características? eu vejo assim que a mentoria é algo muito pessoal, né? Com Vai certeza. de pessoa para pessoa. A gente lida com vários tipos de pessoas e vai da situação, né? Eu, eu já tive a oportunidade de, tipo, eu faço parte de um pequeno grupo voltado para mulheres. Uhum. Então, a gente procura trabalhar, acho que trabalhar até é muito pesado para dizer, a gente procura, assim, dialogar quando a gente se reúne, a gente procura botar uma coisa bem leve, né? Que não seja culto, algo que as pessoas elas vão desabafando, e a gente procura botar coisas assim do dia a dia, né? Na prática, o que a gente passa dentro de casa, no trabalho, com o filho, com o marido, enfim. Uhum. E existem situações que nos levam a agir como mães espirituais. Existem situações que nos levam a agir como pastores. Às vezes, essa questão também de orientação na questão financeira, né? Que a pessoa às vezes está com um problema ali dentro de família, mas aí você está vendo que essa questão ali está muito ligada a isso, porque a pessoa gasta demais, aí já o cônjuge já quer dar uma freada e acaba havendo um desgaste. Então, acho que o que eu pude compreender, se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo, que não há, de fato, assim, um perfil fixo, Único, né? porque eu não lido só com uma pessoa e as pessoas não são iguais. E Isso. a gente passa por fases. Então, Uhum. tem várias fases, né? E outra questão também que eu é, a outra pessoa, ela precisa também querer ser discipulada por mim, né? Uhum. E aí há uma coisa assim muito de confiança, de a gente Uhum. tem um grupo, mas às vezes nem você não tem afinidade, você não consegue criar um vínculo com todo mundo do teu grupo, porque tem pessoas que te dão a Ou não na abertura, mesma profundidade, né? Alguns exato, mais, alguns um exatamente. vínculo menor. É. Exato. Tem pessoas que elas já vão assim e abrem e te dão liberdade para que você realmente se aprofunde mais na vida dela. Tem Isso. pessoas que não, e que às vezes, se você tentar demais, elas acham, que estão sendo invadidas. Então, Verdade. tem essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de saber até onde vou quando eu não Uhum. tenho essa liberdade de ir, de você chegar e como é que está, mas não passa daquilo, é uma coisa Uhum. muito superficial. É. E já tem outras pessoas que não, Uhum. elas já procuram, elas já se abrem, elas já querem um direcionamento. Eu tenho gente que me liga todo dia, eu tenho gente que não, que eu tenho, né? Então, Tem o assim, grude e o desgrude, né? Tem os dois. exatamente isso. Aí o X da questão, esses meses que a gente tem andado junto, e quando eu falo que esse trabalho é um trabalho que realmente é um divisor de águas, porque mexe com a gente, Uhum. como líder, como cristã, né? Como professora, porque assim, essa questão de não é só você estar inserida numa comunidade, Uhum. mas é você dar continuidade através de outras pessoas naquilo que Deus fez na tua vida. E isso é muito forte. E Sim. aí fica aquela questão, se você não está conseguindo ter aquele vínculo ali com todos, ou se você está vendo que tem pessoas que não estão ali crescendo, como é que faz? Está em mim? Está nele? Como sair dessa situação? Porque a gente precisa também, para mentorear, da autorização do discípulo. Claro. Eu não posso mentorear quem não É quer ser uma via de mão mentoreado. dupla, né? É uma via de mão Exato, dupla. exatamente. Excelente, Mas por, Kelly. É isso mesmo que você está falando.
Não existe fórmulas mágicas. Cada pessoa é uma pessoa, cada mentor tem o seu estilo próprio. A gente ajuda, né, cada um a se desenvolver de acordo com o que eu tenho para oferecer, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a abertura da pessoa. Então, na verdade, acho que é isso que a gente está aprendendo aqui na mentoria, e a aula de hoje reflete muito bem aquela aula que a gente falou sobre a caixa de ferramentas, né? Então, o segredo para Joel Comiskey de uma boa mentoria é saber usar a caixa de ferramentas. Essa é aquela mentoria situacional. De acordo com a situação, o que o discípulo requer de mim, eu procuro ser, né? Se ele precisa de um conselheiro, porque ele está enfrentando problemas que ele precisa ouvir, conselhos, então eu vou ser mais um conselheiro. Mas também tem fases. Tem hora que ele vai precisar mais de um pai mesmo, né? Tem hora que ele precisa de alguém que ajude ele a refinar habilidades. Ou ele está querendo mais isso, então a gente vai... O que eu posso oferecer, que eu tenho de bagagem, conhecimento ou habilidade você não tem? Vamos treinar isso. Então, não existe fórmula. É a gente depender de Deus em tudo isso, né? Mas aprender como eu posso melhorar como mentor e o que eu posso oferecer para um discípulo, né? Eu acho Maurício. não, é o espírito da aula de hoje, é isso. Enquanto o mundo lá fora, ele tem papéis definidos, né? Ou você é um coach, ou você é um treinador, ou Sim, você é um professor, ou você é um assessor. O mentor cristão é alguém que tem que se adaptar. Ele vai moldando o seu caráter, vai... É como quando... Eu gosto muito da imagem da água que passa no rio, que passa nas rochas, né? Aí a água vai se mexendo, vai para a direita, para a esquerda, vai pegando a forma das rochas onde ela passa, e vai passando por elas. Então ela pega uma forma diferente a cada momento do rio. Assim é a gente, assim é o mentor cristão. Como você isso, bem falou, Cristiane, nós somos o que é preciso que nós sejamos na hora e com a pessoa isso, correta. isso. Se O adaptar pastor a ser Erasmo, aquilo que ele precisa, né? o pastor Erasmo, ele fala uma coisa muito interessante quando ele está treinando com a equipe toda, ele sempre diz assim que a gente precisa ter, ele é contra o enrijecimento, Isso. aquela coisa que tem que ser dessa forma. Uhum. A gente tem que seguir os padrões bíblicos, claro, né? Os Sim, princípios a gente não pode sair nunca, tem que ser a base. sim. Mas ele sempre costuma dizer que quando fica algo enrijecido, não flui, não Uhum. é natural. E eu Verdade. sempre digo que essas coisas têm que partir, porque é uma ligação, né, pastor? É um Uhum. relacionamento que está nascendo ali no Uhum. mentoriado, no discipulado. E Uhum. tem que ser natural, nada Sim, forçado, porque a amizade, ela forçada, ela não vai para frente, né? Não, verdade. não, não há. E o pastor, ele sempre fala isso, que o enrijecimento, ele barra essa naturalidade, Verdade. porque tu fica ali, às vezes tu não te enquadra naquele padrão e, e tu tá ali endurecido e tu não consegue É, fluir sim. porque tu não tens essa liberdade de ser usada da forma que o Espírito Santo quer te usar. Eu Isso. tenho a minha personalidade, você tem a sua, e Deus vai nos usar, só que de formas diferentes, porque eu tenho a minha forma, né? E o bom mentor, ele está aberto para aprender novas práticas de mentoria. E a aula de hoje ajuda a abrir a nossa mente e visão. Então, o mentor, ele tem várias formas de atuação, contanto que ele não perca o princípio de ajudar a pessoa a crescer em Cristo, em qualquer esfera da sua vida, e que ele seja alguém que coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Alguém que quer melhorar como servo, como pai, como filho, né? Como professor, que seja, né? Então, e também lembrar que nós somos um corpo. Então, o mentor, ele é só mais uma peça da engrenagem. Ele não é tudo. É por isso que eu gosto muito do pequeno grupo, porque o pequeno grupo, nós não somos responsáveis por cuidar de tudo e de todos. Na verdade, a gente cuida uns dos outros. Eu cuido de dois aqui, esses cuidam de mais dois ali, que cuidam de dois aqui. A gente se cuida, né?
e tem hora que eu vou ajudar a todos ou quem precisa, mas eu mantenho um vínculo com alguns específicos, né, que eu estou mais aliançado, que está fluindo, e que eu tenho um propósito de preparar pessoas, né, especificamente. Mas nós somos um corpo. Se eu não der certo com um, eu dou certo com o outro. Né? Tem isso também. Pastor Alexandre, só essa fala, Bianca. Prometo, não falo mais. É, o pastor Erasmo passou um livro para a gente ler em relação ao discipulado, do treinamento que o senhor vai fazer com a gente, né? Uhum. E eu achei muito interessante que o primeiro capítulo, o autor ele fala que é necessário, para a gente servir, é necessário primeiro a gente morrer. Uhum. E aí, na tua pregação de ontem lá na igreja, uma parte assim que mexeu muito, que me levou assim, a refletir, e foi a história do Pedro, a história da pedra, sabe? E eu fiquei pensando ontem, hoje, nessa história, e eu achei muito interessante e acho que pertinente nessa questão do mentoreado, porque o mentoreado ele tem que ser visto com a visão do crescimento do corpo de Cristo, não no nosso interesse. E quando a gente se aproxima com interesse, né, com a pedrinha ou com a pedrona do Pedro, a gente acaba sendo pesado demais e a gente acaba tendo a convicção ou a motivação errada. Então, assim, foi muito profunda, né, aquela historinha que o pastor contou, e aí eu lembrei do que o autor do livro falou, né? A gente precisa de fato, e essa eu acho que é o maior desafio que a gente tem, não só como líder, ou como mentor, mas como cristão mesmo, né? É se permitir morrer e crescer, né? Fazer sem interesse próprio, fazer por entender que esse é o nosso papel na pessoa de Cristo, né? E agora, que eu perdi a pregação de ontem, passou o quê? O trabalho do mentor, o trabalho do mentor é ser um servo. Então, ele é um servo de Cristo e ele vai discipular a outra pessoa como alguém que não vive para o seu interesse, né? Vive para o interesse de Cristo. Então, ele precisa ser alguém que já não vive mais a sua vida, é a vida de Cristo, né? Nele. Então, esse é um bom mentor. Ele é um servo. Então, eu não ajudo alguém esperando alguém em troca, né? Ou porque eu só viso, né, a pedrinha da minha coroa lá do céu e eu fico de olho nessa pedrinha, não olho para a pessoa, né? Então, sei lá, né? Levar vantagem, porque eu vou aumentar meu network. Não é essa a ideia. É porque Cristo mandou, eu vou obedecer. Eu vou fazer como Cristo quer, não como eu quero. E eu não vou buscar vantagem nenhuma nisso, né? Eu vou apenas ajudar outra pessoa a viver para Cristo, né? E ser melhor naquilo que Deus quer que ela seja, que ela cresça, se desenvolva, dê frutos, né? Mas a historinha vai ficar para outro momento. Agora fiquei curioso. Quem sabe a gente conta em alguma aula, né? Para deixar o pessoal interessado nas próximas aulas. Ok? Então, Leila e Fabiano, fica para a próxima perguntinha de vocês. A hora ficou muito avançada. É Ou vai verdade. reclamar dessa aula. Desculpa, meus irmãos, desculpem, viu? A Leda não perguntou. Quero 2 perguntas na próxima aula, viu, Leda? A gente deu a chance, mas não veio, então fica para a próxima. Não falou. Fabiano e Leda, queridos. Esperamos vocês, então. Tá, deixa eu terminar a minha aula. Falta só os últimos pontos, né? Que a gente conclui a aula, né? Toda aula a gente faz uma ilustração, né? E conta uma ferramenta de aplicação e um filme. Tá passando, Maurício? Tá. Aratoíra, vai. Então, essa é a reflexão, a historinha de hoje para a gente refletir. Não vai ser a da pedra, vai ser outra. Vai ser a da ratoeira e da fazenda. É uma história muito conhecida, mas nem todo mundo conhece e que tem algumas lições interessantes e dá para aplicar muito bem no discipulado também. Bom, havia uma fazenda, uma fazendinha,
e um casal de senhores, né, já com uma certa idade, né, cuidava de alguns animais, né? E um dia esse casal chegou em casa com um pacote. E dentro daquela casa havia um ratinho que estava sempre na espreita, né, na cozinha, lugar estratégico. Ele tinha uma casinha ali escondido, que ele sempre olhava, né, pela brecha, né? E aí o ratinho percebeu os senhores, né, o senhor e a sua esposa, chegando em casa com um pacote. Quando ele viu, ele ficou surpreso porque percebeu que aquele casal tirou daquela sacola uma ratoeira. E aí o ratinho ficou desesperado, né, com aquela ratoeira, né? E ele já estava percebendo que ele não era uma pessoa bem-vinda naquela casa, né? E ele ficou desesperado com aquela situação. E ele então saiu da sua caverninha e foi conversar com os outros animais daquela fazenda. E então ele foi até o galinheiro conversar com a senhora galinha e foi pedir ajuda da galinha. Galinha, por favor, tem uma ratoeira na fazenda, na casa, por favor, me ajude. Né? Por favor, cuidado, a ratoeira. E foi pedir ajuda. E a galinha, ouvindo, né, o rato pedindo ajuda, disse: Olha, mas esse não é um problema meu. Esse problema não me afeta. Né? Esse problema é seu. Né? Eu acho que você fez alguma coisa de errada. Né? Você está sendo muito rebelde. Você semeou alguma coisa e agora vai colher. Né? Sinto muito, mas você não está sendo muito certinho, né? Então, né, foi você que se meteu em enrascada, né? Esse problema não é meu. E aí o ratinho ficou, né, desesperado, foi pedir ajuda, né, lá no chiqueiro, foi até o porco, né? E foi pedir: seu porco, por favor, uma ratoeira na fazenda, uma ratoeira na fazenda. E aí o porquinho disse: ah, mas esse problema é seu, esse problema não é meu. Mas, né, eu vou orar por você, né? Fica tranquilo, eu vou orar por você. Quem sabe, né? Você consegue escapar dessa, né? Vá em paz, não peques mais. Eu vou ficar aqui em oração por ti, né? E aí o ratinho ficou desesperado e foi até a vaquinha. Era a sua última ajuda possível naquela fazenda. E a vaquinha também não quis saber do rato, também não queria se meter. Digo: ah, não, se eu for me meter nessa história, vai dar ruim para mim, né? Não vai dar bom para mim. Né? Então é melhor você tentar encontrar uma solução, porque não vai dar certo eu tentar te ajudar. Né? Eu já sou muito amada aqui nessa fazenda e eu não posso perder o meu prestígio com os donos da casa. Eu não vou me meter no problema que você mesmo criou. E o ratinho então voltou desconsolado para a fazenda, para a sua casa, né? Para casa lá, né? E ele precisava se alimentar, né? Ele precisava das coisas das migalhas que vinham da cozinha, e ele voltou desconsolado, triste com aquilo que ele teria que enfrentar na escuridão da noite. E aí, naquela madrugada, de repente, no meio da madrugada, né? O barulho da ratoeira estalando, né? E aí a senhorinha, né? A dona Maria, ouviu o barulho, acordou, foi lá atrás da caça, né? Que a ratoeira pegou, finalmente, né? Vitória, né? A ratoeira deu certo, só que estava escuro e ela não percebeu que a ratoeira tinha pego a cauda de uma cobra. E ela foi meter a mão, né, sem ver. E aí recebeu uma picada de uma cobra peçonhenta. E a dona Maria, por conta disso, ela foi levada urgentemente pelo seu marido para um hospital e, e ela então foi medicada, né, e logo, né, foi tratada e voltou para sua casa. Só que em casa ela estava com uma febre, né, que não deixava ela, né? E a gente sabe que quando alguém está com febre, precisa comer uma boa canja, né? A canja de galinha é boa para cuidar da febre, né? Então a senhora galinha se deu mal nessa, né? Ela morreu, né?
e foi usada, né, para preparar uma ótima canja para a Dona Maria. Ocorre que a Dona Maria, né, de fato, não estava bem. E por isso as pessoas conhecidas vieram visitá-la, né? Vieram os parentes, os vizinhos, né? Porque estavam preocupados com a Dona Maria. E um dia tinha algumas pessoas na casa. E aí o seu José, né? O dono da casa, percebendo a quantidade de gente, digo, precisamos preparar uma comida, um almoço para esse povo que está aqui. E logo ele pensou no senhor porco, né? Então, o porco morreu, foi para a panela, né? E foi feito um assado, né? E todo mundo, né, comeu que se esbaldou naquele almoço, né? Naquelas visitas, né? Só que aí o dia passou, dia vai, dia vem, a Dona Maria não se recuperou daquela situação, né? O veneno foi muito forte e ela morreu. E aí o seu José, triste, né? Foi preparar aquele grande velório. Ela era muito conhecida na cidade, encheu de gente, né, na fazenda. E a gente sabe, né, que em alguns interiores, né, o velório demora, não é rápido, né? Às vezes passa alguns dias. E era tanta gente que não queria sair de perto, né, da defunta, né, que o seu José precisou pegar a vaquinha, né? E a vaquinha foi para o brejo. A vaquinha morreu também. E aí foi feito, né, um bom churrasco e muita gente precisava se alimentar, né? E, então, essa é a história. Moral da história, né? Problema de um é o problema de todos, né? Na vida em comunidade, né, precisamos aprender a olhar para o problema do outro. E nós somos um corpo, né? Corpo de Cristo. Então, se um membro vai mal, no corpo é assim, né? Se eu tô com uma unha encravada, o corpo todo vai sentir aquela unha encravada, né? E quando a gente acompanha pessoas, né? Quando a gente mentoreia vidas, esse é um princípio chave, né? A gente precisa entender que se eu ajudo uma pessoa a ser saudável, a crescer, eu estou ajudando o corpo todo, né? Ajudando ele a vencer seus problemas, seus pecados. Então, eu estou fazendo bem ao corpo de Cristo. E eu também preciso ensinar ao meu discípulo que ele é um agente, né, para transformar outras vidas. Então, eu preciso fazer o que for preciso para ajudar o meu discípulo a crescer e ajudar ele a ser um multiplicador também, para que o corpo cresça, para que mais pessoas sejam beneficiadas com a vida de Cristo e aprender também a viver em comunidade, a ser família. Muitas vezes nós vamos ajudar pessoas que vão precisar mesmo de ser melhores membros de família, melhores funcionários na empresa, melhores membros do corpo de Cristo. Então, essa historinha é muito prática, é muito útil quando a gente acompanha pessoas. Ok? A minha ferramenta, né, prática hoje, né, que a dica, né, de ferramenta prática para a mentoria, se chama ouvir a Deus juntos, né? Ou seja, ajudar nossos discípulos em oração. Então, olha só, essa aqui é uma dica de David Cornfield, né, em oração. Então, olha só, tendo definido uma área na qual o seu mentoreado precisa ouvir de Deus, né? Tem hora que a gente precisa ouvir de Deus e o discípulo não está conseguindo ouvir de Deus em alguma situação específica, então ele precisa de ajuda em oração. E então o mentor ele vai ajudar o seu discípulo a melhor ouvir a Deus nessa situação que ele está vivendo atual. Então, quando o discípulo ele abre o seu coração ao seu mentor, seja no discipulado 1 a 1 ou no pequeno grupo, né? Já que o líder, né, ali no pequeno grupo também é uma espécie de mentor, né? Então, o mentor ou o grupo, né, se for no 1 a 1 ou no pequeno grupo, ele deve ter um período de silêncio para ouvir a Deus. Então, digamos que você está acompanhando uma pessoa que contou para você uma situação
difícil da sua vida, talvez um problema de relacionamento familiar, e ele está assim num conflito, né, não sabe o que fazer, não sabe mais como resolver esse problema familiar. E aí você pode usar essa ferramenta da oração, né? Ou seja, buscar de Deus a direção. Tem hora que a gente não sabe o que dizer, mas Deus sabe. Então, vamos passar um tempo em oração? Então, a ideia é, que tal a gente ter um tempinho, talvez uns 5 minutos de silêncio para buscar ouvir a Deus, se concentrar em Deus e buscar ouvir a Deus, né? Então, nesse momento do silêncio, né, o mentor ou o grupo pequeno, né, se for um grupo pequeno, deve, em atitude de oração, né, ficar atento ao que o Espírito Santo trouxer às suas mentes, né? Especialmente quando são passagens bíblicas, né? Por vezes, né, o Espírito Santo traz a nós, né, um entendimento bíblico, uma passagem bíblica que não estava ali na nossa mente naquele momento. Mas se a gente for parar um tempinho para orar, para buscar a Deus, pode vir. O Espírito Santo pode nos fazer lembrar de uma passagem bíblica, né, que tem a ver com a situação que ele está vivendo e que a gente pode ali, como instrumento de Deus, trazer, né, em oração para aquela pessoa, né? Então, o mentoriado, ele está ali numa situação em que ele está recebendo uma oração. Depois desses 5 minutos de silêncio, de ouvir a Deus, o mentor vai orar pelo mentoriado, né? Quando a gente tem um pequeno grupo, a gente chama de cadeira da bênção, né? É quando a gente coloca esse discípulo sentado numa cadeira no meio da sala, né? E a gente fica em pé, né? A ideia é orar com imposição de mão, né? E aí, se for num grupo, né? Alguns oram, né? Quem sentir o desejo, né? Quem for tocado por Deus. E na oração, a pessoa pode colocar ali alguns textos bíblicos, né? Orando, trazendo, né, a luz, né? Algum pensamento bíblico ou uma direção específica que Deus esteja trazendo, né? E depois desse tempo de oração, é bom ouvir o mentoriado, é bom ouvi-lo, né? Se de fato aquela mensagem, aquela oração trouxe uma paz ao coração dele, se de fato encaixou com o que ele precisava ouvir, né? Então é sempre bom ter um feedback, né, do discípulo. Então essa que é uma ferramenta muito simples, né? Mas que às vezes a gente atropela as coisas. Às vezes a gente não quer passar um tempo em oração, né? Isso também não precisa ser na hora que a gente ouviu. A gente pode, depois de ouvir, passar um tempo em oração, né? Uma semana, 2 semanas, orando por aquele compartilhado do nosso discípulo, pedindo a Deus, ouvindo de Deus, Senhor, me dá uma clareza, me dá uma direção específica. E Deus é poderoso para nos dar. Às vezes ele vai nos dar nesses 5 minutinhos de silêncio, às vezes ele vai nos dar com mais tempo de oração. Mas a ideia é essa: busque em oração, né? E quem sabe Deus não vai dar naquele momento, né? Ele vai iluminar a nossa mente com algum texto bíblico, com alguma direção específica, né? Então, gaste um tempo em oração e ministre, e ore, né? E deixa Deus te usar. E é bom ter o feedback do discípulo, né? Para que ele confirme ou não, né? Para que ele diga se houve paz, se não houve, né? Então, essa é a ferramenta de hoje. Maurício, quer falar alguma coisa? Não? 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 Tranquilo? Ok. Depois vocês dão uma olhadinha nos textos bíblicos, né? Abacuque fala sobre a visão, né, de Deus, sobre anotar a visão, né, que Deus dá, né, quando Deus fala, né? João 16 fala do Consolador, né, do Espírito Santo Consolador, que, que Jesus prometeu, né, que enviaria a nós, né, e esse Consolador nos ensinaria, né, em toda a verdade, né? Então, depois vocês dão uma olhadinha melhor nesse texto. E Hebreus 4:12, né, fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Então, como é bom a gente Uhum. trazer a palavra certa, bíblica, para aquela situação que a pessoa está vivendo, né? Porque ela é poderosa, né? Para trazer a direção, o discernimento, a luz que a gente precisa, ok? E o filme, a dica de filme, é um filme já antigo, né? O filme antigo, talvez foi um dos filmes mais aclamados, filmes cristãos mais aclamados dos últimos 20 anos, que é o Desafiando Gigantes, que tem tudo a ver, a gente falou tanto de coach, né, de treinamento, né? Então isso aqui é uma história de um treinador de um time de futebol americano. Muito inspirativo, muito motivacional, um técnico que foi um mentor individual de cada pessoa, mas também de um grupo, que fez toda a diferença nesse grupo. E interessante que o lema dele era façam o seu melhor e busque agradar a Deus em tudo, né? Se vencermos, glorificamos a Deus. Se nós perdermos, também glorificamos a Deus. Tem ensinos preciosos, assim, para mim, um dos melhores filmes cristãos. E é bom a gente rever. Se a gente já viu, é bom rever, né? Se a gente não viu ainda, ou o nosso discípulo não viu, que tal assistir junto? Tem tantas lições de mentoria nesse filme, né? Então, amém? Amém. Encerramos a nossa aula assim, ok?